Imagine uma civilização grandiosa, famosa por seus exércitos disciplinados, por seus monumentos colossais e por um domínio territorial jamais visto na antiguidade. Agora imagine que por trás dessa glória um inimigo silencioso avançava pelas ruas, pelas casas, pelas fontes, até pelos banhos públicos. Não era uma legião inimiga, não era um desastre natural, era algo muito mais básico e infinitamente mais perigoso. Se eu te dissesse que o Império Romano, tão celebrado por sua engenharia e poder militar, quase desmoronou por causa de um problema que nós hoje consideramos simples? E se eu te revelasse que eles criaram uma inovação tão avançada, tão eficiente, tão importante, que não apenas salvou milhões de vidas ao longo dos séculos, mas também se tornou o alicerce das cidades modernas? Hoje você vai descobrir a revolução oculta que manteve Roma viva, sustentou sua economia, fortaleceu seus exércitos e permitiu que a maior cidade da antiguidade existisse. Uma obra que a história negligenciou, que gerações posteriores ignoraram, mas que moldou o mundo de forma profunda. Prepare-se para conhecer a inovação que a humanidade quase esqueceu. Antes de avançarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Roma, a metrópole absoluta, uma cidade que em seu auge reunia mais de 1 milhão de habitantes, um número impensável para a época. Mas quanto maior a cidade, maior o problema. Imagine a Roma do século I. Mercados cheios, animais circulando entre pessoas, comida sendo preparada ao ar livre e milhares de residências agrupadas em ruas estreitas. O som constante de carruagens e conversas se misturam ao cheiro do pão fresco, azeite e fumaça de madeira. Agora deixe sua mente atravessar essa paisagem vibrante e observe algo que normalmente permanece invisível. Olhe para a água, ela corre pelas fontes, enche os recipientes, abastece as casas, as termas, as oficinas, os jardins. E na mesma velocidade leva doenças. Doenças que surgem no silêncio, viajando pelos mesmos caminhos que sustentam a vida. A água urbana era frequentemente contaminada por resíduos humanos, lixo, animais mortos e infiltrações. Epidemias varriam ruas inteiras com facilidade. A expectativa de vida era baixa, a mortalidade infantil altíssima. Qualquer contaminação podia iniciar uma nova tragédia. Roma estava à beira de um colapso sanitário invisível e ninguém sabia como resolver isso. Até que uma solução extraordinária começou a emergir debaixo do solo. Quando se fala em engenharia romana, pensamos em estradas perfeitas, pontes de pedra, anfiteatros gigantes e aquedutos que desafiam montanhas. Mas, ironicamente, a obra que mais impactou a vida cotidiana não é vista, não aparece em filmes, não ganha destaque em livros escolares. Ela está escondida sobre as ruas, sobre as casas, sobre a própria história. Trata-se da cloaca máxima, um dos primeiros sistemas complexos de esgoto subterrâneo do mundo. O nascimento de uma ideia visionária, originalmente construída como uma simples vala aberta para drenar áreas pantanosas, a cloaca máxima evoluiu ao longo dos séculos em algo admirável. Túneis reforçados com pedra, galerias acessíveis para manutenção, drenagem constante de água suja, condução de resíduos para áreas afastadas, prevenção de enchentes. Essa estrutura fenomenal permitia que a água impura fosse removida com precisão, evitando que contaminasse fontes, banhos, cisternas e áreas habitadas. A cloaca master tornou-se uma cidade viva, literalmente. Mas o sistema não parava no esgoto. O que completa essa revolução é o lado oposto da equação, a água limpa. Os romanos construíam uma rede impressionante de aquedutos, alguns percorrendo dezenas de quilômetros sem máquinas modernas, mantendo inclinações perfeitas por meio de cálculos milimétricos. Essa água abastecia casas, fontes públicas, banhos, chafarizes, latrinas coletivas, oficinas. Pela primeira vez na história, uma população inteira tinha acesso à água corrente, não apenas a elite. Esse ciclo água limpa entrando, água suja saindo, criava um organismo urbano funcional, algo tão avançado que levaria mais de 1000 anos para ser igualado. O que acontece com uma cidade quando a água deixa de ser um instrumento de morte e passa a ser um instrumento de vida? A resposta é simples, mas profunda. A sociedade floresce. Redução drástica das doenças, a água limpa reduzia infecções, febres, parasitas e intoxicações. Com menos mortes por doenças transmitidas pela água, Roma pôde concentrar-se em expandir sua economia, suas forças militares e sua capacidade de inovar. As pessoas viviam mais, trabalhavam mais, contribuíam mais para o desenvolvimento da cidade. O crescimento populacional tornou-se estável. Roma tornou-se uma das cidades mais densas e vigorosas do mundo antigo. Pela primeira vez era possível manter tanta gente viva no mesmo espaço. A força de trabalho saudável, com menos doenças, a cidade ganhou trabalhadores mais produtivos, artesão mais ativo, soldados mais fortes.
economia urbana dinâmica. Tudo prospera quando as pessoas conseguem trabalhar e produzir sem serem interrompidas por surtos constantes de doença. A democratização da saúde pública, o aspecto surpreendente dessa história é simples. A saúde deixou de ser um privilégio. As fontes públicas eram gratuitas, os banhos eram acessíveis, o abastecimento não ficava concentrado nas mãos de uma pequena elite. Roma criou um modelo social inovador, a ideia de que o bem-estar coletivo sustenta a força de um império. Mas como uma engenharia tão impressionante, tão vital e tão transformadora quase desapareceu da história da humanidade? A resposta está em 3 fatores. A invisibilidade da obra. Por ser subterrânea, ninguém fazia questão de celebrá-la. Era vista como um detalhe técnico, como um feito extraordinário. Com o colapso do Império Romano no Ocidente, grande parte do conhecimento técnico foi perdido. Muitas cidades medievais não mantiveram sistemas sanitários adequados. Epidemias devastaram milhões justamente porque ignoraram lições romanas. A preferência por narrativas militares, historiadores ao longo dos séculos priorizaram as grandes batalhas, os líderes e os conflitos. Poucos se interessaram pela história discreta das infraestruturas que sustentavam a vida. Assim, por ironia, a inovação que mais salvou vidas tornou-se uma das menos lembradas. Hoje, toda cidade moderna que você conhece depende das ideias que surgiram em Roma. O saneamento básico, sistemas de drenagem, o escoamento subterrâneo, a distribuição organizada de água, a administração pública das redes hidráulicas, esses conceitos moldaram a arquitetura das cidades contemporâneas. Mesmo sem perceber, bilhões de pessoas se beneficiam diariamente com a inovação romana, e várias estruturas da cloaca máxima ainda funcionam 2.500 anos depois. Agora eu vou te falar algumas curiosidades rápidas. Algumas latrinas romanas tinham fluxos contínuos de água corrente. A força da água era tão calculada que evitava odores. Existiam inspeções regulares para garantir que ninguém contaminasse as fontes públicas. A engenharia romana usava ferramentas e cálculos extremamente precisos, mas sem instrumentos modernos. No fim, a grande história de Roma não está apenas nas guerras, nas conquistas ou nas estátuas de mármore. A verdadeira base do império foi construída por engenheiros, arquitetos e trabalhadores que, longe dos holofotes, criaram um sistema tão eficiente que sustentou a cidade mais populosa da antiguidade. A cloaca máxima e os aquedutos fizeram algo que nenhum imperador conseguiu. Salvaram vidas silenciosamente. Foram eles que deram a Roma o que ela mais precisava: saúde, estabilidade, longevidade, e graças a essa revolução escondida sob nossos pés, o mundo moderno tem as cidades que conhecemos hoje. Se você gostou dessa história sobre a engenharia romana que salvou milhões de vidas, deixa seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas e mantém este projeto vivo. Inscreva-se e ative as notificações para acompanhar os próximos episódios. Comenta aqui embaixo. Qual outra inovação esquecida da antiguidade você gostaria de ver em um vídeo completo? Nos despedimos aqui e até o próximo vídeo.